Oi, eu sou o Daí. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os livros que eu li no mês de abril. E eu já quero avisar aqui que tem bastante livro hypado, viu? Livros hypados estão aqui nessa lista, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, por favor, não se esqueça de clicar no joinha e de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Venho aqui te pedir, se você for comprar alguma coisa na Amazon, Submarino, Americanas ou Shoptime, por favor, não se esqueça de utilizar os meus links que eles estão aqui no box de descrição, tá bom? Esse link é válido para qualquer coisa que você for comprar, tá bom? Então, se você quiser comprar uma caneta, uma geladeira, ou sei lá, você quer comprar também uma pantufa, pode, sem problemas. De verdade, isso me ajuda bastante. Sempre que vocês compram com o meu link, eu recebo uma pequena comissão referente ao que vocês compraram, e isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, tá? Então, por favor, se você gosta do meu canal, se você acha válido me ajudar de alguma forma, por favor, não se esqueça de comprar com os meus links, né? Se você for comprar, utilize os meus links, não esqueça dos links, pelo amor de Deus. A cultura do link tá aí para ser cultuada. Lá na Twitch, de segunda a sexta, eu tô ao vivo, tá? Com sprints de leitura, foco e produtividade. Então, se durante o seu dia você estiver precisando de um momento de foco e produtividade, então bora lá no Twitch, tá? De segunda a sexta, geralmente a partir das 2 horas. E também, se você tiver uma conta da Amazon Prime, você pode me dar um sub de graça, tá? De graça, você não paga nada mais do que você já paga no seu Amazon Prime. E, de novo, isso me ajuda muito, muito, muito. Porque a gente conseguir remuneração desses sites de produzir conteúdo, de estar ao vivo todos os dias, é muito difícil, tá? Então, se você puder, é super rápido, não é nem 2 minutos. Você vai lá, conecta sua conta com a Twitch, né? Conecta sua conta da Amazon com a Twitch e você consegue me dar esse sub de graça. Isso me ajuda muito, gente, de verdade, tá? Agora, sem mais delongas, vamos pro que eu li, né, nesse mês. E, gente, tem bastante coisa. Deixa eu só ver quantas coisas que tem aqui. Ao todo, eu li 7 livros no mês de abril. Tem recomendação incrível aqui. Eu acho que eu gostei de todos os livros que eu li esse mês, graças a Deus, né? Finalmente eu consegui pegar um mês em que eu gostei de tudo que eu li, tá? Então, bora lá. No vídeo de leituras do mês de março, eu acabei falando só um pouquinho sobre o livro que eu havia começado, que é Observações sobre um Planeta Nervoso, né, do Matt Haig. Esse livro aqui, ele já tem resenha aqui no canal, tá? Então, se você quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui desse ladinho, é só você clicar e assistir, mas, por favor, faça isso depois de assistir esse vídeo, tá? Basicamente, aqui nesse livro, o Matt, ele vai contar um pouquinho sobre as suas experiências, né, sobre como ele conseguiu ou não lidar com ansiedade, depressão e outras síndromes que ele acabou desenvolvendo durante a vida, né? E ele vem contar também como que ele conseguiu, né, conviver, como ele está vivo até hoje, como ele, às vezes, ele se lembra de simplesmente parar e, sei lá, fazer uma terapia, ou procurar alguma ajuda, pedir ajuda, né? Ou então, simplesmente, a forma como ele acaba deixando a vida dele um pouco mais leve. E como eu falei pra vocês, eu não diria que esse livro aqui, ele é um livro exatamente de autoajuda, tá? O Matt, ele, na verdade, ele vai só narrar o que deu certo pra ele não vai falar que você vai conseguir ficar milionário se você acordar às 7 horas da manhã todos os dias. E basicamente aqui nesse livro eu consegui tirar bastante coisa, né, ó, tem bastante marcação aqui, se vocês conseguem ver. Eu consegui tirar bastante coisa que acabou me ajudando no meu dia a dia, principalmente com relação ao celular. Ele fala bastante sobre sono, né, tem umas partes que ele fala sobre tentar dormir antes da meia-noite, mas isso é simplesmente impossível, Matt Haig. Parabéns. Parabéns pra você que consegue, mas pra mim não rola dormir antes da meia-noite, né? E é isso, ele é um livro que eu super recomendo, tá bom? Novamente tem resenha aqui no canal, não se esquece de assistir se você ficar interessado ou interessada, tá bom? Como vocês sabem, todo mês, todo começo de mês, a gente faz uma leitura conjunta lá na Twitch, né? Então, dessa vez a nossa leitura conjunta foi de O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Essa leitura conjunta, ela foi escolhida, né? Foi uma votação que só os subs conseguiram participar, mas ela foi uma LC que foi aberta pra todo mundo, tá bom? Então, se você quiser participar das próximas LCs, fique ligado, tá? Todo começo de mês. Primeira e segunda semana de todo começo de mês a gente tá fazendo nossa leitura conjunta por lá, beleza? Inclusive a nossa leitura conjunta desse mês, caso você queira participar, ela começou na segunda-feira, tá? Esse vídeo vai sair aqui na quarta, mas já começou na segunda-feira, que é de 7 Maridos de Evelyn Hugo, tá? Então se você quiser ler os 7 Maridos de Evelyn Hugo, se simplesmente você quiser conversar com a gente a respeito do livro, não se esquece de aparecer lá na live, tá? Por favor. Bom, então como eu falei, a gente leu, né, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, e esse é um livro que ele me deixou assim, ele misturou muito minhas emoções, né, a respeito dessa história. Acho que uma das coisas mais importantes de começar, né, de citar logo no começo, é que essa história, ela se passa em 3 eras diferentes da humanidade. Então, como premissa básica, a gente tem basicamente os extraterrestres, né, que são conhecidos como Senhores Supremos, se eu não me engano. E eles, né, na primeira era, eles simplesmente se instalam na Terra. Então, as naves deles se instalam na Terra e durante a primeira era inteira, eles não aparecem para a humanidade. Eles simplesmente se comunicam através de um ser humano, né? Um ser humano que vai lá meio que ter uma reuniãozinha com os Senhores Supremos e aí ele vem e conta pra galera tudo que rolou. E nem ele sabe como que é a aparência dos Seres Supremos, tá? A intenção dos Senhores Supremos quando eles vêm pra Terra é basicamente de fazer com que a humanidade evolua, né? Então, desde que eles chegam,
várias coisas mudam. Então, criminalidade abaixa, aumenta a produção de comida, todo mundo tem comida, todo mundo tem onde morar, esse tipo de coisa, sabe? Então, eles realmente vieram pra deixar todo mundo bem, deixar todo mundo da hora, pra que todo mundo consiga viver tranquilamente e consiga focar em evolução. Por vezes eu achei esse livro um pouco arrastado, ele tem algumas partes que realmente são bem demoradas, né? Algumas coisas que elas parecem um pouco muvucadas uma em cima da outra, só que chegando no final eu consegui ver o panorama geral de tudo que tinha acontecido e eu realmente percebi que tudo que tá ali naquela história meio que é necessário, né? Até as partes mais lentas são pra mostrar realmente que a evolução ela não vem assim de uma hora pra outra, né? Realmente é um rolê que demora e que tem muita curiosidade, as pessoas querem muito saber o que tá acontecendo, as pessoas querem saber pra onde que elas vão, pra onde que a humanidade vai. Até então eles não sabem muito qual que é a intenção, né? Como é que eles se beneficiariam, como os senhores supremos se beneficiariam simplesmente fazendo a humanidade evoluir, porque eles não ganham nada em troca, né? E a gente tem algumas explicações ao longo dessa história, né? Que enfim, não vou falar aqui porque senão vai ser spoiler, mas eu quero dizer aqui pra vocês que eu gostei dessa história, tá? Só que não é o tipo de livro que eu gostaria de viver dentro. O final não me agradou, eu fiquei muito chateado com o final, de verdade. Eu acho que se eu tivesse dentro daquela história, acontecesse aquele final, não sei o que ia fazer, eu acho que ia me matar. E aconteceu alguma coisa bem louca assim, eu ia ficar bem chateado mesmo. Então, pra esse livro eu acabei dando 4 estrelas. Aí eu não falei, tá, gente? Mas observações sobre um planeta nervoso eu também dei 4 estrelas, tá bom? Aqui, inclusive, esse ano não, que? Inclusive, esse mês a gente só tem 2 livros com 5 estrelas, tá? Pelo que eu consegui ver, né, no chat, enquanto a gente tava conversando a respeito desse livro, a grande parte da galera gostou, mas ficou com o pé atrás também com relação ao final. É um final que eu não mudaria ele, de verdade. Eu acho que o final ele tinha que ser daquele jeito mesmo. Só que realmente não me agradou. Às vezes a gente tem que entender que não é porque o final agradou a gente que ele tinha que ser diferente. Eu acho que o final de O Fim Tem Infância tinha que ser exatamente do jeito que foi. Depois eu peguei um livro que eu literalmente tive que ler ele de máscara, tá, gente? Vai ser até um pouco difícil. Na verdade eu não vou nem puxar ele aqui não, tá, gente? Porque se eu puxar vai ser uma merda terminar de gravar esse vídeo, porque a gente vai atacar mesmo. Eu li Os Crimes ABC da Agatha Christie e esse não foi o primeiro livro que eu tive contato, né, com a autora. Aliás, essa não foi a primeira vez que eu tive contato com a autora, porque eu já tinha lido Assassinato no Expresso do Oriente quando eu era menor. Só que eu tenho uma memória de peixinho dourado, né? Memória da Dory, que não é dourada, mas é a memória da Dory. Ou seja, se eu fosse ler de novo Assassinato no Expresso do Oriente hoje em dia, eu simplesmente ia me surpreender com tudo, porque realmente eu não lembro de nada que acontece nessa história, não lembro o background, não lembro quem era o assassino, não lembro como que a investigação era conduzida, até porque eu era bem criança quando eu li. Então acho que essas coisas, na verdade, nem me importavam muito, né? Nem sei porque eu li também. E Os Crimes ABC ele já foi bastante diferente do que eu imaginei que fossem ser os livros da Agatha, né? Eu sei que ele é um livro que ele é meio diferente dos outros, porque o caso desse livro, né, não é um caso de um assassinato específico que aconteceu, mas sim de um serial killer, que ele manda cartas pro Poirot, ele basicamente vai falar que em cada cidade ele vai cometer um crime, ele vai matar alguém e ele dá até uma data pro Poirot. Ele fala, então se você é o fodão aí, se você é o cara que descobre tudo, né, o famosão Poirot, então quero ver você descobrir o que tá rolando por aqui. E aí ele assina como ABC. A ordem dos crimes é em ordem, né, do alfabeto. Então o primeiro crime ele se passa numa cidade, um estado chamado Andover, na Inglaterra, tá? E todos os outros vão se passar meio que por linhas ferroviárias. Porque, olha só, mais uma informação que a Agatha jogou pra gente. ABC lá na Inglaterra é muito conhecido como um guia ferroviário, ou seja, todo mundo meio que conhece o ABC aí nessa época, porque é um livro de consulta, né? Realmente um livro de consulta de estações da Inglaterra. O Poirot, ele vai embarcar nessa missão e aí ele vai junto com a polícia tentar desvendar esse caso e tudo bom. Esse livro eu acabei dando 4 estrelas porque eu não me surpreendi muito com o final. O final, na verdade, ele não foi muito interessante, na realidade. Pelo menos pra mim, eu não achei ele assim tão interessante. A Agatha, ela revelou quem que, enfim, tinha matado, né, as pessoas, né, quem tinha matado a galera, quem era o serial killer. Só que eu não liguei muito, que eu não tava muito na vibe, assim, de saber quem que era, sabe? Eu acho que a investigação, ela foi muito mais importante do que simplesmente chegar na conclusão de quem que é. Na verdade, eu acho que isso em todos os livros de mistério, né? A investigação é realmente muito mais importante do que chegar realmente no assassino, porque, né, chegou no assassino, acabou a história. E eu não me lembrava que o Poirot, ele era tão genial como ele é. O Poirot, ele é aquele personagem que ele duvida sempre de tudo, ele é sempre o diferentão, ele não se sente confortável de seguir uma pista até o final, né, então ele abre um leque de várias pistas e ele acaba meio que desconsiderando todas elas, porque se ele considerar qualquer uma delas, ele pode deixar alguma coisa escapar, novas pistas, ele pode dar mais atenção
pra uma pista do que pra outras, então ele parece ser bem cético nesse livro, pelo menos, né? Ele sempre fala pro Hastings, né, que é o amigo dele, ele sempre fala que não tem muito o que fazer, não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, não tenho o que fazer. E eu gostei bastante dessa construção do personagem, ele é realmente muito perspicaz. Ele é aquele cara que pensa em coisas que a gente, na realidade, não é que a gente não pensa, é que a gente nem faz questão, nem imagina que a gente tem uma linha de raciocínio dessa pra seguir. Então, realmente, eu fiquei bastante surpreso com a construção do Poirot nessa história. Daí, a gente vai para o meu surto do mês. Na verdade, acho que o surto do meu ano, digamos assim, né? Antes de tudo, né, já queria dizer pra vocês também, né, de antemão, o que me fez encarar essa trilogia. Eu ganhei do Igor Soares, Six of Crows, da Leigh Bardugo, e eu comecei a ler Six of Crows, aí eu fiquei... negócio de Grisha é esse? Já tinha ouvido falar muito sobre a trilogia Grisha, mas não sabia exatamente o que era a trilogia Grisha. Eu sabia que existia a trilogia de Sombriossos, eu sabia que a trilogia de Sombriossos era a trilogia Grisha. Não, eu não sabia, eu não fazia ideia. Tinha um negócio de Grisha, um negócio de poder, um negócio de magia, eu fiquei, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Daí eu falei, não, vou parar Six of Crows, vou desistir de Six of Crows por enquanto, e eu vou ler a trilogia Grisha. Eu não tenho os livros, né, eu também não comprei o e-book, na verdade eu só fui ler a trilogia Grisha porque eu queria muito ler Six of Crows, todo mundo fala muito bem de Six of Crows, e eu queria muito ler, então, e eu ganhei inclusive, né, só queria entender o que aconteceu, só queria saber as coisas mais gerais assim, então parti pra duologia de Six of Crows. Então eu assinei o Storytel. Gente, o Storytel é basicamente uma plataforma em que você consegue ouvir vários audiobooks, lá no Storytel também tem alguns e-books, tá, que vocês podem ler, e tudo incluso aí na assinatura, se não me engano, de 22 ou 29,90, alguma coisa assim. Vale super a pena, tá? Eu gostei muito. Eu peguei só o período de teste mesmo, peguei só a fase de teste, porque o dinheiro aqui está curto. Inclusive, Storytel, se você quiser me dar aí mais tempo de grátis, de ouvir audiobooks, eu adoraria, tá bom? Lembrando que os primeiros 15 dias são de graça, tá? Então, se você quiser, aí já fica aí uma ótima pedida pra você que quer, assim como eu, ler a trilogia Grisha, mas não quer ficar 3 meses lendo a trilogia Grisha, né? Então vai pro audiobook que é muito melhor. Eu realmente sofri um pouquinho no começo, porque eu não sou muito assim de audiobook, né? Eu tentei ler um audiobook uma vez na minha vida junto com o Carone, só que nem eu nem ele a gente curtiu muito o audiobook, que era do Júlio Verne. Só que aí, como eu queria realmente uma coisa mais de contexto, não queria prestar muita atenção, eu fui ouvir essa trilogia, né? E vocês vão ficar chocados com o quão foda é essa trilogia, quanto eu gostei dessa trilogia. É claro que ela é uma trilogia que, na realidade, ela é bem jovem mesmo, então, se você é uma dessas pessoas que não curte livros mais YA, você não vai gostar. Então não pega, se for pra você falar mal, melhor você nem pegar pra ler, tá? Porque vai ter triângulo amoroso, vai ter quarteto amoroso, vai ter negócio do destino, vai ter, meu Deus, eu tenho poderes, vai ter essas coisas. Então, se você não gosta, é melhor você nem pegar, nem corre atrás. Eu já falo isso logo, gente, porque muita gente pega pra trilogia Grisha e fica falando mal da trilogia, fica falando que é um lixo, uma porcaria. Nossa, eu odiei, achei uma bosta. Eu recomendo realmente, se você não gosta desse tipo de coisa, não pega pra ler, senão você não vai gostar. Existe uma guerra está acontecendo, né? E aí, né, a movimentação de tropas está acontecendo aqui, ali, em todo canto, e basicamente existe um negócio, um grande paredão de sombra no meio do rolê, entendeu? No meio do negócio tem um paredão de sombra. Esse negócio, né, esse paredão de sombra é chamado de a dobra, né, ou simplesmente o não-mar, a dobra das sombras ou o não-mar. E dentro da dobra das sombras, dentro do não-mar, existem uns bichos absurdos, uns bichos que querem matar todo mundo que entra. Então, a galera que vai ter que passar pelo não-mar pra chegar no outro lugar, né, é uma rota, gente, é uma rota, tem que passar por ali. A galera tem que fazer muito silêncio, tem que fazer muito silêncio mesmo, tem que estar muito protegido, sempre tem que ter um Grisha por perto, porque senão os bichos matam mesmo, tá? E aí, a esperança, né, sempre se fala de que uma conjuradora do sol vai aparecer e ela vai salvar todos eles disso. E aí nós temos a Lina, que é a nossa personagem principal, que obviamente ela vai se descobrir essa conjuradora do sol. Não existem conjuradores do sol, tá? Existem as classes de Grisha. Pra explicar um pouquinho pra vocês o que são os Grishas, eles são basicamente Avatar, sabe? Avatar aquele de galera do vento, a galera da água, a galera do fogo, a galera da terra. Os Grishas, eles são assim, os poderes deles são meio que divididos assim, né? Em elementos que eles podem controlar, em coisas assim que eles podem
fazer. Tem classes dentro, enfim, é uma organização que eles têm aí de classes. E não existem Conjuradores do Sol, justamente esse é o rolê, né? Um cara muito do mal, há muitos e muitos anos atrás, ele fez esse negócio, ele fez esse paredão de sombra e ninguém consegue desfazer, né? Então, pra passar, tem que passar pelos bichos e aceita, sabe? Aceita, vai passar pelos bichos e tentar sobreviver. E ali ela se descobre essa Conjuradora do Sol, é a grande esperança de derrotar esse grande paredão de sombras e poder liberar-lhe o caminho, liberar-lhe o rolê pra galera poder passar tranquilamente e voltar sempre que quiser. Essa é a premissa básica da trilogia. Tudo vai rolar ao redor da Alina, né? Tendo que encontrar 3 amplificadores de poder, que são 3 objetos retirados, né? 3 ossos diferentes retirados de animais míticos, pra poder amplificar o poder dela e destruir a dobra. O primeiro livro eu gostei muito mesmo. Eu dei 5 estrelas pra ele, mesmo ele tendo problemas. Eu sei que ele tem problemas, tá, gente? Nenhum livro é perfeito. Acho que é bem difícil a gente encontrar um livro que ele seja realmente perfeito. Mas os problemas que tem nesse primeiro livro eu consegui relevar todos eles, tá? Mas eu gostei, né? Então, assim, o meu coração de fã, ele acabou dando uma passada de pano nos problemas. Geralmente, segundo os livros de trilogia, são os livros de conexão, são os livros que eles basicamente é só o caminho entre o começo e o fim. Tem muita coisa de passado, tem muita coisa de história, tem muito aprofundamento na história. E eu já não gosto muito, né? Eu prefiro as coisas acontecendo, prefiro ver enquanto tá rolando as coisas. Não gosto de parar a hora do chá, vamos conversar sobre o que aconteceu há 5 mil anos atrás. Não, eu gosto simplesmente das coisas vai acontecendo, entendeu? E aí, justamente por isso, eu acabei dando pro segundo volume 2,5 estrelas, porque ele é o mais parado de todos. Parece que não anda de jeito nenhum, tá? E o último volume, que foi Ruína e Ascensão, eu acabei dando 4 estrelas. Eu gostei bastante, eu achei bem legal como tudo se formou ali, como o final meio que aconteceu. Teve, é claro, algumas coisas que eu sinceramente não consegui gostar. Eu acho que o livro, ele meio que foi corrido demais. Parecia que a galera, me escondi aqui. Aí chegou a galera do mal e veio pra cima do nada, assim, simplesmente do nada. Então, eu achei meio corrido, eu achei que uma coisa específica que aconteceu com um personagem específico não era necessário, acabou sem resolução também. E aí eu sei que, enfim, esse personagem ele tem uma outra série de livros, não sei se é uma série, uma duologia ou uma trilogia sobre ele, né, que enfim, não vou ler realmente. Mas no geral eu gostei de como a história ela foi solucionada, eu gostei de como as coisas foram apresentadas pra mim, principalmente porque eu tava com 0 expectativas pra essa trilogia. Eu só queria realmente ler Six of Crows, né, que ainda estou lendo inclusive. Agora a gente vai finalmente pro último livro que eu li, que inclusive eu terminei ele quase agora, né, faz tipo 5 minutos, 10 minutos antes de eu ter começado a gravar esse vídeo. Que é, então, Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro aqui, gente, eu ganhei da Vicky, do Chocolate Violeta. Vicky, mais uma vez, muito obrigado pelo presente. Eu adorei, ele tava na minha lista de desejos há muito tempo, porque eu queria ler por causa da hype, mas ao mesmo tempo eu não queria ler por causa da hype. Mas Daisy Jones and the Six, o que foi isso, gente? O que aconteceu aqui nessa história? Caso você não conheça a história, eu acho bem difícil, mas aqui a gente vai acompanhar a vida da Daisy Jones e da banda The Six, né? A princípio eles eram uma coisa diferente, a Daisy Jones era uma cantora solo e os The Six eram uma banda, enfim, cada um no seu canto. E aí eles tiveram meio que o caminho cruzado e a Daisy Jones acabou entrando pros The Six. E a gente já começou a atacar. Se vocês já viram falar desse livro, vocês sabem também, todo mundo fala que esse livro ele é narrado, né? Ele é escrito, ele é construído como se ele fosse uma entrevista. Ele me lembrou bastante também uma biografia, é óbvio, é uma entrevista biográfica, né? E essa história é uma história que ela vai começar em 1970, tá bom? Gente, a gente tá falando de galera do rock, né? A galera que canta rock. Então, assim, esse livro ele é um livro repleto de sexo, drogas e rock and roll, tá? Então, se você, sei lá, se não gosta de algum desses assuntos, você, sei lá, algo muito sensível pra você, não sei. Então, talvez esse livro não seja realmente pra você, porque aqui a gente vai ter muito abuso de substâncias ilícitas. Aqui a gente vai ver a grande decadência do ser humano que entra pras drogas, tá? Então, se você não gosta desse tipo de coisa, corre desse livro. Tô sentindo que tem um pelo na minha cara, mas não tem. Eu gostei muito, muito mesmo dessa história. Eu cheguei no final, eu estava acabado, destruído, em prantos. Que a Taylor Jenkins Reid fez um final simplesmente me matou um pouquinho, né? Ela tirou um pedacinho de mim aqui com essa história, no final dessa história. Gostei muito de como essa história foi construída. No começo, eu não curti tanto assim o formato dela. Esse formato meio de entrevista, meio de biografia. Só que aí, depois, eu comecei a me acostumar um pouco mais. Acontece isso quando eu leio biografia também, tá? E uma coisa que eu já quero deixar aqui avisado, né? Já quero deixar aqui, na verdade, registrado, não avisado, mas registrado, é que essa história, ela me lembrou muito a biografia que eu li da Amy Winehouse. Justamente porque essa é
é uma história de abuso de drogas, né? Tem muito abuso de drogas, já falei isso pra vocês. E a forma como os personagens usavam droga aqui me lembrou muito a decadência da Amy, me lembrou muito o ponto mais fundo que ela tava após utilizar drogas, após ser realmente uma dependente química. Então eu me senti muito tocado justamente por isso. Eu gosto muito da Amy Winehouse. Inclusive a própria Daisy Jones aqui, ela é descrita dessa forma, como tendo uma voz incrível, como tendo uma potência vocal absurda, como ela entrar pros The Six fez a banda inteira se alavancar de uma forma absurda. E é muito bizarro eu me sentir dessa forma, porque basicamente essa história não existe. É uma ficção. Então, não tinha por que eu, sei lá, me sentir afetado por essas coisas, sabe? Mas era impossível não linkar a vida da Daisy com a vida da Amy, pelo menos, sei lá, por alguns porcentos, sabe? Eu gostei muito desse livro, dei 5 estrelas e favoritei, tá bom? E eu recomendo bastante pra quem gosta de histórias de banda, pra quem gosta de biografia, pra quem gosta de entrevistas. Mas ela também é uma história bastante tocante, se você conseguir encontrar, né? Mesmo se você não conseguir olhar da forma como eu olhei pra história, no final você vai ver que essa é uma história muito tocante. Vai terminar o livro, você vai se sentir... Não é mal, mas também não é bem, tá? Você vai se sentir de uma forma que é bem inexplicável, de verdade. Bom, gente, então foi isso. Esses foram todos os livros que eu li no mês de abril. Eu espero realmente que o meu mês de maio tenha mais ou menos essa vibe, que seja mais ou menos essa quantidade de livros, se bem que eu sei que vai ser impossível, porque eu li 3 audiobooks, né? Foram 3 audiobooks, então, claro que me poupou muito mais tempo do que eu levaria lendo livros, enfim, letra por letra. Aliás, palavra por palavra, letra por letra também não, né? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Mais uma vez, não se esqueça, se você for fazer alguma compra nos sites já citados, Amazon, Submarino Americanas e Shoptime, tá? Eu vou deixar os meus links aqui embaixo, todos os links são comissionados, então você me ajuda comprando diretamente por eles, não importa o que você for comprar, se você comprar com o meu link, você me ajuda demais, demais mesmo, tá, gente? Por favor, me siga nas minhas redes sociais, @Café com Dan, Twitter, Instagram e Twitch, lembrando mais uma vez que na Twitch eu tô ao vivo de segunda a sexta, com sprints de foco e produtividade, tá bom? Eu leio bastante por lá, justamente por isso que tem aumentado o meu saldo de livros lidos até então, né? Então, por favor, não se esquece de me seguir por lá, e se você for assinante de Amazon Prime, você pode me dar um sub de graça, que não vai sair nada do seu bolso, e você vai me ajudar demais, gente, de verdade, me ajuda muito. Eu preciso de valor mínimo pra poder sacar lá na Twitch, então se vocês puderem me dar esse sub, me ajuda demais mesmo, tá? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!